Saudações, aventureiros, viajantes de mundos imaginários, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre world building. O que é isso? Isso pega? Isso mata? Antes de eu começar a explicar, segue os passinhos que você já sabe. Se inscreve no canal, dá aquela positividade pra cá, ativa o sininho para não perder nenhum tema, nenhum vídeo. E agora, vamos falar sobre o assunto. World building, traduzindo literalmente, significa construção de mundos. O termo se refere ao ato criativo de imaginar, de conceber mundos fictícios completos. O processo é muito usado para conceber mundos imaginários, para servir de cenários para fantasia, para ficção científica, para o RPG e para games. Bom, a primeira vez que esta palavra foi utilizada foi na Edinburgh Review, uma revista literária e política, sabe quando? No ano de 1820. A revista abordava também história, ciência, saúde, beleza, artes, estética, moda, política. Ou seja, era uma revista bem eclética e falava de vários assuntos. Um século depois, o termo apareceu em um artigo científico, o Space-Time and Gravitation, An Outline of the General Relativity Theory, um esboço da teoria da relatividade geral, e serviu para falar a respeito de como seriam mundos em que a física que a gente conhece fosse diferente, outras leis da física fossem aplicadas. Mais tarde, a palavra foi utilizada para analisar os mundos criados em obras de fantasia e de ficção científica, aí analisando mundos literários. Mas foi só a partir dos anos 2000, com as adaptações para séries televisivas, para mídias de cinema e outras mídias possíveis de obras da literatura, também dos quadrinhos do RPG, que esse termo passou a ser popularizado. E para que serve o world building? Bom, eu posso citar 3 objetivos principais que uma pessoa teria para se embrenhar neste processo criativo de um mundo completo, construído e imaginado. O primeiro deles, talvez o mais popular, é para servir como cenário de uma obra de ficção. Pode ser um bairro, uma cidade, um mundo inteiro. Provavelmente, aí, se você não estuda esse assunto, se você não está por dentro desse assunto, você vai se lembrar aí de obras fictícias com mundos completos, como a Terra-média do Senhor dos Anéis, talvez Hogwarts e seu castelo mágico, né, que não é um mundo completo, mas é uma espécie de mundo paralelo. Ou talvez Star Wars, com todos aqueles cenários, aqueles mundos inteiros fictícios. Mas existem muitos outros cenários, muitas obras que se passam em lugares fictícios que passaram por esse processo de construção de mundo. Quer ver alguns exemplos? Arrakis, de Duna, é um mundo completo concebido por este processo criativo. É aquele mundo que não tem água, aquele mundo arenoso, e é apenas um dos cenários da série literária que agora está sendo adaptada para os cinemas. Gotham City, lembra dela? A cidade do Batman também é uma cidade fictícia, assim como Metrópolis e Smallville, as cidades que o Superman protege. Também tem Springfield, olha só, a cidade dos Simpsons é uma cidade fictícia, é uma cidade construída a partir desse processo de mundos construídos. O segundo uso do world building é, adivinha só, para diversão. Afinal de contas, você quer uma atividade mais relaxante, mais prazerosa do que passar anos da sua vida dedicando-se a elaborar mapas, elaborar nomes, criar uma flora, uma fauna, moeda, corrente, história de um mundo, a cosmogonia, a cosmologia e todo o processo de um mundo que está apenas na sua cabeça? Sem julgamentos, hein? O último uso deste processo criativo é para a ciência. A ciência pode usar as tecnologias que a gente tem e o processo de world building para calcular, prever possibilidades de coisas que podem acontecer com o nosso futuro a partir do que a gente tem hoje, do uso, do abuso de algumas tecnologias, de algumas destruições do nosso meio ambiente ou de alguma outra circunstância que nós estejamos vivendo. A ciência pode se aproveitar disso para nos alertar
rumo a uma direção melhor. Frequentemente, esse tipo de estudo é aproveitado por escritores, contistas, autores de ficção científica para embasar os seus contos, para situar as suas histórias, as suas narrativas fictícias. A Zite, especialmente a Zite BR, né, a Zite aqui do Brasil, que é um grupo de estudiosos, pesquisadores, interessados, pessoas de todo o mundo, que busca estudar as inovações tecnológicas, as inovações científicas de hoje e imaginar, criar cenários possíveis para a aplicação dessas tecnologias. Ela fechou uma parceria com a Cyphers BR. A Cyphers é um grupo de escritores voltados para a criação de ficção científica. Em breve vai sair por aí uma coletânea de contos escritos com base nos projetos, nos designs de futuro projetados por membros da Zite BR. Olha que bacana! Para completar esse vídeo, eu queria deixar aqui o conceito de paracosmo. Paracosmo nada mais é do que o mundo construído a partir de um processo de world building, ou seja, é o resultado deste processo, é o mundo criado. O conceito foi originalmente cunhado por um pesquisador da BBC, o Robert Silvey, e mais tarde foi tema de pesquisa de 2 britânicos, um psicólogo e um psiquiatra. A palavra paracosmos foi falada pela primeira vez por um participante, um membro paracosmista, o Ben Vincent, em 1976. A criação de universos extensos e imaginários geralmente começa na infância ou na adolescência. E os mundos criados, muitas vezes, não têm esse objetivo de servirem de cenários. Eles originalmente são manifestações da criatividade da criança, que possui com eles uma relação afetiva muito forte e que às vezes passam décadas criando esses mundos. Mais tarde, muitas vezes, esses paracosmos são aproveitados para ficção científica, para fantasia, para outras narrativas, para situar as suas histórias, como foi o caso da Terra-média, que inicialmente surgiu com Tolkien inventando um mundo completo para justificar a criação de línguas que ele queria criar. Ele era um linguista, um estudioso das palavras, das línguas, e ele queria criar línguas fictícias. Então ele criou a Terra-média para poder justificar a criação dessas línguas. Os Forgotten Realms, de Ed Greenwood, que mais tarde se tornaram cenários muito famosos do Dungeons and Dragons, um RPG, também surgiram como paracosmos dele e de um companheiro de infância. Muitas vezes esses paracosmos são criados por crianças como uma forma de ajudá-las a superar algum trauma. Muitas vezes a perda de entes queridos, como foi o caso de Emily Brontë, acho que eu estou falando certo, espero que sim, e das suas irmãs, que passaram um tempo da sua vida criando esses paracosmos, e mais tarde a Emily Brontë situou o Morro dos Ventos Uivantes, sua obra única e mundialmente conhecida, famosa, clássica. Ela situou essa obra sua num desses paracosmos que ela criou, neste mundo que ela concebeu, que ela imaginou. A criação de paracosmos por crianças não está ligada a nenhum problema, a nenhuma condição, e muito pelo contrário. Existem pesquisadores que associam esta criação com a inteligência. Uma coisa existe com certeza, é a associação dessa criação de paracosmos com a criatividade e o potencial criativo desta pessoa como adulta. Além disso, criar um paracosmo é uma atividade bem divertida, vamos combinar. É isso que eu tinha por hoje, aventureiros. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma curiosidade de vocês, tenha, talvez, levantado mais curiosidade a respeito do tema e que possa ser de alguma relevância na sua vida, no seu dia a dia, nos seus estudos, na sua literatura. Então, sejam mágicos, sejam criativos, sejam leitores, leiam livros de fantasia, de ficção científica. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada por assistir.